A chamada importunação sexual é considerada crime desde 2018 e as mulheres são as principais vítimas. Na primeira reportagem da série Não é Não, você vai saber o que caracteriza a importunação sexual e perceber o quanto é comum encontrar casos de importunação no dia a dia. O cara fez questão de ficar do meu lado só para ficar olhando fixamente para os meus seios. Já arranjei confusão por conta disso. Em festa, já passaram a mão. Fica falando assim, ai, gostosa e tal, quero ficar contigo. Daí eles ficam passando a mão na gente sem a gente entender nada. Você sabia que isso se chama importunação sexual e que é crime? Não. Se você também ainda não ouviu falar sobre o termo importunação sexual, saiba que é aquele famoso assédio sofrido principalmente pelas mulheres. Um beijo forçado, alguém que passa a mão no corpo alheio sem permissão da pessoa e aquela cantada barata dentro do ônibus. Pois é, tudo isso é importunação sexual e é crime. A Lei 13.718, sancionada em setembro de 2018, tipifica a prática contra alguém e sem a sua anuência de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Em São Luís, no ano passado, foram registrados 68 casos de importunação sexual. Até agosto deste ano, já foram 35 casos na capital, de acordo com dados da Delegacia da Mulher. Dentro dos ônibus coletivos, por exemplo, as famosas encoxadas, aquele esprega-esprega, se aproveitando aquele autor de que o ônibus está cheio para ter esse tipo de ato, como também aquele que senta do lado do ônibus da mulher e começa a mesmo se masturbar. Então, assim, são situações que a gente ouve no relato das mulheres de maneira mais frequente, como também em shows, em espaços públicos. A Lei de Combate à Importunação Sexual foi aprovada depois da repercussão em todo o país de casos de assédio sofridos por mulheres dentro do transporte público. Em São Luís, no final de 2019, foi sancionada uma lei que dispõe sobre a criação de campanha permanente de combate e prevenção ao crime nos coletivos. A Fabrícia conta que já passou por esse tipo de constrangimento. Geralmente eles aproveitam da situação quando o ônibus está lotado para encostar, passar a mão, às vezes até mesmo falar algumas coisas. E a gente fica muito vulnerável, não tem o que fazer muito, né? Mas é muito constrangedor. Andréia também já foi vítima do mesmo crime dentro de um ônibus. Eu era estudante, eu estava indo para o colégio de manhã e, a pessoa, o homem, que sentou do meu lado, ele começou a se masturbar, do meu lado, sendo que só tinha uma mochila em cima dele e eu fiquei com tanto nojo, senti tanto nojo daquele momento, que a minha única reação foi sair imediatamente da cadeira, ao lado, com certeza, mas é o que nós mulheres, infelizmente, estamos fadadas, a passar por situações desse tipo. E se quem comete o crime acha que vai levar vantagem com a mulherada, saiba que colabora para sentimentos de constrangimento, raiva e angústia na vítima. E saiba que não é não. É algo que você não espera passar, você não sai de casa arrumada e espera passar por isso. As coisas assim que de homem que não se manca. Dá nojo assim quando ele fala que sem a gente querer, entendeu? Isso é porque nós não somos objetos sexuais e até um elogio, se uma pessoa for fazer pra gente, tem que ser com o nosso consentimento. Paquera para uns, constrangimento para outros. Quase todas as mulheres acima dos 18 anos já passaram por situações consideradas desrespeitosas, mas que para os homens era apenas uma forma de paquerar. Porém, vale lembrar que atos libidinosos são considerados crime de importunação sexual e que existem formas de abordagem que podem chamar a atenção de forma positiva. Se tem uma coisa que muitos homens confundem, é o limite entre a paquera e a importunação sexual. Às vezes a mulher, pelo fato de não querer, né, de recusar o assédio, a cantada, ela ainda leva nomes, né, tipo, você é uma
não sabe levar um elogio, né? Muitos ainda veem isso como um elogio e não como uma agressão, né? Uma importunação, enfim. Situações constrangedoras e muito comuns para elas, que precisam lidar com esse tipo de comportamento o tempo todo. Você acha que eles pensam que têm esse direito? Eu acho que eles têm certeza que eles têm o direito. É insuportável. Um comportamento que não ajuda em nada na hora da cantada e elas reprovam. Tem que ter limite, né? Porque não sabe se a gente é casada ou solteira, entendeu? Segundo pesquisas, quase todas as mulheres brasileiras com mais de 18 anos, 97%, já passaram por situações constrangedoras de importunação sexual. Atos libidinosos que se tornaram crime em 2018. É lei, fique atento. Nas ruas, no trabalho, o transporte público é outro lugar onde as mulheres não se sentem seguras. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 46% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio durante o deslocamento. Dentro de ônibus acontece muito isso, quando a gente está sentada é que eles ficam encostados. Quando isso acontece, o que você costuma fazer? Aí eu vou, me afasto, aí quando eu vejo que está muito demais, aí eu falo para ver se os outros homens tomam atitude. Aí vários homens sempre falam para eles parar com isso. Ainda bem que não é a maioria dos homens que pensa assim. Qual que é o limite da cantada? Para mim é só olhar e pronto, só a gente olhando, olhar, não olhar, a mulher já sabe, o homem já sabe se vai rolar ou não. Não precisa tomar gosto, fazer psiu, até porque mulher não gosta disso, né? Eu acredito que a falta de respeito, ela se dá por conta de confundir, né? De repente o comportamento da pessoa, eu acredito que seja isso. Segundo este especialista, é falta de respeito sim, mas também tem muito a ver em como parte da sociedade costuma se comportar em relação às mulheres. Vem de uma cultura, né? Sustentada aí no machismo, e que isso vai passando de geração em geração e vai naturalizando os comportamentos nas relações sociais. Doutor, eu não posso nem chamar a mulher de gostosa mais, porque agora a gente não pode mais fazer nada com as mulheres, né? Então ele está ali se perguntando o que eu faço, né? Porque se eu não posso mais me manifestar do interesse que eu tenho por ela, o que eu vou fazer agora? Então eu não posso mais dizer que eu tenho interesse por ela? E aí a questão mas só pode ser dizendo que ela é gostosa? Só pode ser objetificando essa mulher? Há sim outras formas de abordagem, com educação e respeito, para que a mulher não se sinta insegura nos espaços que são direitos de todas e todos. Sair à rua, ir pegar um ônibus, ir para uma festa, ir para uma balada, ir para um show que ela gosta, ir ao médico, ir para o cinema, ir ao shopping. Às vezes isso é um desafio muito grande para a mulher. Ali seria natural para qualquer pessoa, mas para a mulher, infelizmente, ainda nossa sociedade se dá de forma bem delicada. Prestou atenção? Piadinha sem graça não é paquera. Existe limite para a cantada. Não é não, gente, né? Todo mundo fala, é uma frase que está se tornando, entre aspas, clichê, mas não é. É só para enfatizar realmente, porque tem homem que não sabe lidar com o não. Ele acha que ele pode tudo. A criação que ele teve foi essa, sem limites. Então vai muito da criação da pessoa, é estrutural mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, a importunação sexual pode acontecer até dentro de casa e também deve ser denunciado. Quem comete esse tipo de crime pode sofrer pena de até 5 anos de prisão. O importante é não se calar perante a um ato de violência. A Casa da Mulher Brasileira está preparada para receber denúncias e acolher as vítimas. As mulheres estão protegidas contra a importunação sexual desde setembro de 2018, quando foi aprovada a lei que criminaliza práticas libidinosas que causem constrangimento a uma pessoa. Antes, essas práticas eram consideradas apenas contravenções penais. Hoje, podem ser denunciadas criminalmente. A simples fala dela, né, informando o fato ocorrido, esse homem vai ser chamado para prestar os esclarecimentos necessários. Mas o que pode se somar a isso? Prova testemunhal, quem estava no momento e viu. Aconteceu um assédio, você vai pegar,
o contato das pessoas que viram naquele local, né, nome, telefone, para que sejam contactados, demais informações, endereço, pegar essas informações e chamar a polícia informando que aconteceu esse fato, até mesmo para que o homem seja abordado e sendo flagrante, porque é flagrante, aconteceu naquele momento ou logo após, né? Acionando a polícia para que ela possa tomar também as providências. Quem for vítima ou até mesmo presenciar um ato de importunação sexual pode denunciar o caso na Delegacia da Mulher. Aqui em São Luís funciona na Casa da Mulher Brasileira. A vítima pode trazer testemunhas ou provas que indiquem o crime e quem cometê-lo está sujeito de 1 a 5 anos de prisão. Mas o número de denúncias é considerado baixo porque a maioria das mulheres ainda tem receio de pedir ajuda policial. Porque a gente sabe que muitas situações de importunações ainda passam sem haver uma punição, sem haver uma efetividade na localização do agressor, na identificação do agressor e denúncia para a justiça. Mas é importante que as mulheres saibam, tenham conhecimento de que há uma legislação mais dura, mais severa para esses homens que praticam esse tipo de conduta e também para que não aceitem, não normalizem, não naturalizem aquele tipo de prática. A sanção da lei contra a importunação sexual é considerado um avanço na luta pelo direito da mulher de ir e vir sem constrangimentos e sem ter que se calar perante atos de violência pela simples condição de ser mulher. O que nós temos em vigor permite a elas não se calar, porque são instrumentos de proteção, permite que elas não fiquem submissas e submetidas a qualquer tratamento que esteja lhe fazendo mal, enquanto seu corpo, enquanto sua alma, enquanto seu espírito, enquanto pessoa. Até ameaça de denunciar é uma coisa ridícula, uma coisa que se deve combater mesmo. Não silenciar para nada do que lhe faça mal, porque ela só vai se empoderar da sua condição de ser humano quando ela tiver essa coragem de fazer esse enfrentamento. A gente fica por aqui. E lembre-se sempre, não é não. Até o próximo encontro.